Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estou aqui com o Dr. Áureo do Carmo para mais um Papo MedCode, aquela conversa sobre medicina imperdível na sua semana. Semana passada nós falamos sobre emergências coronarianas. Para quem não assistiu, dá uma entrada lá no link do Papo MedCode da semana passada e hoje nós falaremos sobre acidente vascular encefálico isquêmico. Áureo, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez aqui no estúdio para trazer o Papo MedCode com mais qualidade para vocês, né? Mais qualidade de vídeo, de áudio. E hoje com um tema interessantíssimo, né? Com certeza, né? Eu acho que é um tema aí que a gente teria muito tempo aí, horas e horas para falar, mas nós vamos dar uma resumida para vocês. Tenho certeza que vocês vão se identificar muito com o Papo MedCode de hoje. E aí, Áureo, vamos repetir aquela conversa que a gente sempre tem no início dos Papos MedCode, recentemente. Epidemiologia. Qual é a importância epidemiológica do acidente vascular encefálico isquêmico? Então, acidente vascular encefálico é a maior causa de morte do Brasil, né? E por muitos anos, né? Por muitos anos. Hoje a gente tem aproximadamente 80 mil brasileiros morrendo por ano por causa de AVC, né? De AVE, né? E o acidente isquêmico é o mais comum, né? Ele é 5 vezes mais comum do que o acidente, 5 ou mais vezes mais comum do que o acidente vascular encefálico hemorrágico. Inclusive, Né? ele pode ser a causa. Pode ser a causa. Do E muitas das acidente vezes é vascular o que a gente chama de transformação hemorrágica. É uma coisa que não é tão incomum assim da gente ver em terapia intensiva, né? Exatamente. Então, epidemiologicamente, é uma das maiores causas de morte no mundo, né? E no Brasil, a maior causa isolada de morte. Então, e ligados aí, né? A gente vai falar da fisiopatologia, ligados a doenças, comorbidade, né? A doenças cardiovasculares comuns, né? Exatamente. Sendo o maior deles aí, a maior delas, né? É a hipertensão arterial, disparado, né? Então, eu posso até falar um pouquinho sobre fisiopatologia e eu sugiro até que a gente faça de uma maneira um pouco diferente. Eu vou falar os pontos fisiopatológicos e cada ponto desse vai gerar uma discussão. Então, por exemplo, uma das causas, né, de um acidente vascular encefálico isquêmico é o fenômeno cardioembólico. Isso. Então, dentro do fenômeno cardioembólico, a gente tem um conjunto de comentários que a gente deva fazer. Isso. Como é que é esse fenômeno cardioembólico e quais são as doenças que estão relacionadas a esse fenômeno, por exemplo? O fenômeno cardioembólico, né, como o próprio nome aí já sugere, é quando você tem êmbolos, né, saindo do coração, por algum motivo. Esses êmbolos podem ser trombos, podem ser êmbolos micóticos também, por que não? Infecciosos. Endocardite, é muito comum disso acontecer, mas na prática, o mais comum de evento cardioembólico é o ligado a arritmias cardíacas, né? Então, a fibrilação atrial disparado aí é a principal causa de AVC isquêmico, AVE isquêmico cardioembólico, né? Fibrilação atrial, que é também um tema que a gente vai discutir ainda, já discutimos nas outras edições antigas, né? Mas no novo formato a gente ainda vai discutir. Em breve. É uma arritmia muito comum, né, no idoso. Né? A cada década você aumenta aí em 10 a 15% de prevalência da fibrilação atrial nessa população. E eu acredito por uma questão de observação que vai se tornar uma arritmia cada vez mais frequente. É, o que a gente tem observado. Porque eu tenho observado, eu não sei se você e os seus colegas cardiologistas discutem sobre isso, mas de ex-atletas, pessoas que praticaram exercício físico ao longo da vida, estão chegando à idade de 60, 70, e eu penso que estão desenvolvendo mais fibrilação atrial comparado à população não atlética. E como hoje essa questão da musculação, essa questão do exercício físico, que bom, né? Tá pegando, as pessoas estão praticando mais, o tal do coração do atleta tem sido formado de maneira mais frequente e a evolução desse coração do atleta ainda é uma incógnita, né? E esse coração do atleta
acredito eu, ele pode gerar uma estabilidade elétrica e gerar uma maior prevalência de fibrilação. Isso tem algumas teorias que tentam explicar esse fenômeno. Já é observado esse fenômeno mesmo. E uma das teorias é do remodelamento atrial, né? O coração do atleta, ele é um coração que ele se remodela para dar conta da demanda aumentada do exercício físico, principalmente o atleta de competição, né? O atleta de alto nível. E ele está acostumado a uma descarga adrenérgica maior pelo próprio exercício. Por causa do exercício. Então, tem essa história assim do remodelamento atrial tardio, né, no coração do atleta. Mas o exercício físico, ele te traz outros benefícios, né? Sem dúvida. Que ajudam a remodelar o miocárdio de outra maneira, né? Você aumenta lá o drive colinérgico e você vai ter os benefícios do drive colinérgico. Sem falar também. Angiogênese e outras coisas. Tudo isso, angiogênese. Circulação colateral. Circulação colateral, que é beneficiada. E o cardioembólico da endocardite? Eu já vi alguns casos que você diagnostica endocardite pelo fenômeno embólico. Infelizmente. Para pele, para pro baço. Já vi para renal também. E para o cérebro. AVC, infelizmente, um AVC geralmente é gravíssimo. No olho, né? Fundo de olho, né? A gente tem alteração ungueal, né? Ungueal. E vários outros nódulos periféricos. Mas, realmente, o AVC por êmbolo séptico é uma das doenças mais graves que a gente vê no meio, em terapia intensiva, né? E o outro tipo de embolia vinculado ao acidente vascular isquêmico é o ateroembólico. Quer dizer, o paciente que às vezes tem placa de ateroma carotídea. Isso, e aí emboliza. Solta ali um êmbolozinho ali, né? Às vezes um pedaço da placa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E aí esse pedaço da placa não vai obstruir ali a carótida, que é uma artéria mais calibrosa, mas vai ocluir lá uma perfurante cerebral lá, né? E, por exemplo, né, eu queria saber rapidamente de você o seguinte: existe algum tipo de rotina vinculada à aterosclerose carotídea? Com certeza. Você pede aí Doppler de carótida, você acha que é uma boa? Porque assim, talvez não, eu pelo menos eu não conheço nenhum tipo de recomendação clara que tem que ter um rastreio com um Doppler de carótida populacional. Não tem. Mas dentro da individualização, você acha que é um exame válido? Eu acho o seguinte, a carótida é uma artéria muito facilmente visualizada, né? Então, aquele paciente que tem exame não invasivo. Então, aquele paciente tem múltiplos fatores de risco cardiovasculares. Tem alto risco cardiovascular. Por que não fazer um exame? Porque geralmente se faz o Doppler de carótida de maneira retrógrada. O paciente tem o AVE isquêmico, teve o AVE isquêmico, aí você vai procurar a fisiopatologia do AVE isquêmico, você vai fazer um Doppler de carótida. A gente já pode até aproveitar, né? Quando o paciente tem um AVE isquêmico, você tem que saber qual foi a fisiopatologia desse AVE isquêmico. Então, faz parte você avaliar se o paciente tem fibrilação atrial. Isso. E é muito importante avaliar. Faz parte você avaliar por eco se ele tem uma vegetação valvar ou se ele tem um trombo. Isso. Né? E às vezes esse eco é até transesofágico. Às vezes tem a necessidade de fazer transesofágico. Paciente internado. Aí também faz parte você avaliar a carótida, para saber se ele teve um AVE ateroembólico, por exemplo. Isso. Então, eu faço muito Doppler de carótida, sim. E o paciente que tem placa, você tem que tratar. Ponto. Lógico. Né? Não, mas é uma plaquinha de 30%. E às vezes é uma placa de mais 70%, 75% com sintoma e da arterectomia. Aí a indicação formal de você encaminhar para o vascular e o vascular fazer endarterectomia ou stent, enfim, endarterectomia mais eficaz, né? Mas até o paciente com 30% de obstrução, você tem que tratar. Com certeza. Porque, assim, os 30% não vão ocluir a carótida dele. O tratamento é muito similar da angina estável que a gente já falou anteriormente. Antiagregante e estatina, né? Aí não entra muito combater hipertensão, diabetes, beta-bloqueador não entra, né? Com certeza. Mas e a gente... prevenção mesmo, né? Do AVC, né? E tem também o embolismo paradoxal, tirei lá, do fundo da cartola. E vou te falar que não é tão incomum, assim, não é tão raro assim também, não. O paciente faz uma TVP. Isso. E aí você solta o trombo, faz uma embolia, que o clássico é você ter uma embolia pulmonar, mas você tem uma comunicação interatrial de septo, né? Na maioria das vezes é interatrial, né? Interatrial.
e ele, o danadinho, passa para o outro lado do coração e vai embolizar para o sistema nervoso lá para cima, para a carótida. É indicado o exame diagnóstico, o teste de bolhas. É o teste de bolhas? É o eco com microbolhas, né? É para ver se a bolinha passa para o outro lado. É um exame sensacional. Mas você já viu fazendo esse exame? Já, né? Você vê que não tem nada demais, né? Não. O sujeito faz as microbolhas na seringa, né? Exatamente. Fica ali. Mas eu acho fenomenal o teste de bolhas, né? Então é outro mecanismo embólico. A embolia certamente é um dos principais causas em relação ao acidente vascular encefálico isquêmico. Só que além da embolia, nós temos a trombose. Então, por exemplo, nós temos fenômenos aterotrombóticos. Isso. O paciente tem aterosclerose em vasos do sistema nervoso central, cerebral média, né? Cerebelar, pontina, de ponte, etc. E dentro daquela placa você pode ter instabilização e formação de trombo. E aí, como é que é o rastreio disso? Depois que o paciente tem AVE, né? Isquêmico, coitado. Você vai fazer exame de imagem, angiorressonância, né? Principalmente, né? Tem angio-TC, talvez. Angio-TC e angio-ressonância, né? São exames que a gente pode lançar a mão para fazer. Mas até mais importante que isso é você procurar os fatores de risco mesmo, né? Aí são fatores de risco do átero. Porque assim, você não vai revascularizar artérias intracranianas. Não se faz isso, né? A não ser que aneurisma você vai mexer numa artéria intracraniana. Mas uma obstrução de uma artéria intracraniana, você não vai mexer. De maneira preventiva, certamente não. De maneira preventiva, não vai. Né? Então, o tratamento é sistêmico. E aí é o tratamento com estatina, com antiagregante, etc, etc. Outro mecanismo fisiopatológico são os famigerados infartos lacunares, né? Que você tem as artérias perfurantes, né? Estão ali em região até próximas de gânglio da base, mas de via piramidal, cortical, né? E você faz microtrombos, né? Isso. E faz microinfartos naquela região. Isso. E que a longo prazo vai levar o sujeito a ter uma demência, né? Demência vascular. Diminuição da substância branca. Né? E que eu tenho certeza, isso aí pode anotar aí, porque se isso não acontecer, eu rasgo a cópia do meu diploma, a não autenticada, né? Aquela que eu fiz na Xerox lá. Daqui a alguns anos, talvez uns 20 anos, a gente vai ter uma epidemia de demências por causa da Covid. Sério? Sério. Você acha? Eu tenho certeza. Covid é o protótipo da doença vascular encefálica, né? Então, a fisiopatologia da Covid, do pouco que a gente sabe hoje, que a gente não sabe quase nada de Covid, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente já identificou que... Fizeram microtrombos e microinfartos lacunares. Microinfartos lacunares. E o meu doutorado é sobre alterações atencionais, né? Então, assim, as áreas que são acometidas pela Covid, né? O neuro-Covid, como chamam, né? Exatamente a demência vascular. Exatamente. A história natural. E tem aquele achado de leucoraiose, né? Que é justamente a redução da substância branca vinculada. Relacionada ao mecanismo vascular, né? Uma fisiopatologia de causa vascular. Então, isso é uma coisa, isso é uma preocupação que já é atual. Aí, ó, da sociedade, uma novidade aí para vocês, hein? Das sociedades de geriatria mundialmente, né? Já é uma preocupação. Bom, e tem também os criptogênicos. Que aí você rodou o cara todo e não sabeu. A gente chama de ou de idiopático ou de criptogênico, né? Exatamente. E tem também as relacionadas a causas raras, vasculite. Vasculite primária do sistema nervoso central é uma coisa que eu nunca vi e é dita como raríssima, né? E alterações anatômicas também, que também Agora, outras vasculites, tudo bem. E também drogas, por que não? Drogas também. Cocaína. Estrógeno. Anfetamina. Estrógeno, quando associado a outros. Aí é o mesmo mecanismo cardiovascular, né? Então, eu acho que a gente esgotou aí a fisiopatologia, né? Eu fiquei feliz, né? Porque eu consegui esgotar a fisiopatologia. Lembrei os mecanismos fisiopatológicos, né? E a gente conseguiu andar bem. Aí eu queria falar um pouquinho de manifestações clínicas, né? O americano tem acrônimos para isso, né? Mas a gente sabe que o paciente, quando tem hemiparesia ou hemiplegia, o paciente tem afasia,
né? O paciente, às vezes, tem síndromes neurológicas mais complexas, né? Por exemplo, dislexia, calculia, né? Incapacidade de identificar esquerda e direita, fenômenos cerebelares, tem ataxia, tem disartria também, né? Todos esses déficits neurológicos focais podem sugerir um AVE isquêmico, certo? Certo, com certeza. Né? A urgência ligada ao AVC é uma urgência que deve ser muito valorizada, né? E a gente vai falar de tratamento, né? Mas o AVC, por exemplo, para você trombolizar, você tem um ΔT, né, menor do que a do infarto, por exemplo. Então é uma grande urgência, né? Assim como o tempo é músculo, né? Tempo também é neurônio, né? Só para a gente poder ser mais claro nessa questão das manifestações clínicas, né? Como a gente falou que existem fenômenos embólicos e trombóticos, a fisiopatologia está ligada aos vasos, né, às artérias do sistema nervoso central. Isso. Então você tem cerebral média, você tem cerebelar, né? Você tem cerebral anterior, você tem o acesso, né, pela carótida, o acesso pelas vertebrais e etc. Isso. Tem as pontinas. Todas essas artérias estão suscetíveis a você ter o problema, tanto a embolia quanto a trombose. Né? E cada território desse vai determinar uma síndrome neurológica diferente. A gente pode até fazer um papo Medcode sobre síndromes neurológicas e a gente vai ter que ficar 3 horas falando sobre isso. São muitos. Não sei se é interessante, mas cada síndrome neurológica dessa diferente vai te localizar a lesão. Então, por exemplo, só para citar, porque eu acho uma coisa emblemática, né? A Locked-in síndrome, né? A síndrome do encarceramento, que o paciente só vê o olho, só move o olho. Se vocês olharem a história do Conde de Monte Cristo, tem aí a descrição de um paciente com Locked-in síndrome. Tem um outro filme também que conta a história de um paciente com Locked-in síndrome, que eu não lembro o nome agora. Depois vocês podem pesquisar, né? O paciente escreveu um livro, né, só com o movimento dos olhos e alguém codificou, ensinou ele a codificar as letras. Ele escreveu um livro, né? Isso aí é a artéria na ponte, né? Uma veia de ponte, né? Veia de ponte. Dos mais graves, né? Com trombose, né? E tem que ser revertido o mais rápido possível. O mais clássico é da cerebral média, talvez é o mais clássico. O mais comum, né? O mais comum que é hemiparesia contralateral ou hemiplegia contralateral, e se for em hemisfério dominante, o paciente vai ter afasia de Broca. Acho que o mais comum é cápsula interna, né? Que é do território da cerebral média. Exatamente. E esse é o protótipo, a paralisia facial. Cápsula interna, inclusive, que é dos infartos lacunares também. Então você tem a hemiplegia, ou hemiparesia e mais a paralisia facial central. Agora, quando é no território da cápsula interna e você tem a paralisia facial central, né? Você tem que diferenciar da síndrome cruzada. O que é síndrome cruzada? O paciente tem paralisia facial contralateral, né? E tem hemiplegia cruzada. Isso significa, paralisia facial ipsilateral e hemiplegia contralateral. Isso significa que é um AVE de ponte. Né, que é a síndrome de Milago-Blefoville. Então, às vezes, o paciente tem... Olha que coisa interessante para vocês também. A neurologia é assim, o paciente chega com uma paralisia facial central e uma hemiplegia do mesmo lado, significa que a lesão é encefálica cápsula interna. Se você fizer uma tomografia, que está indicado você fazer a tomografia no momento, e 48 horas depois, você vê a lesão. Agora, se o paciente tem hemiplegia cruzada com a paralisia facial, ele tem lesão de ponte. Vai aparecer na tomografia? Não. Muito difícil. Não vai aparecer. Vai aparecer na ressonância. Então, até o exame que você vai pedir, você tem que ter a semiologia neurológica
em mente para você saber onde está a lesão. Você procurar a lesão. Se você não souber sutil, onde está a lesão, você não sabe qual exame que você vai pedir. Então você tem que saber as síndromes de tronco e você tem que saber... Não, e muitas das vezes a alteração na tomografia é sutil, né? 48 horas depois é fácil, né? Muitas das vezes, dependendo do tamanho da lesão, você vê. Necrose de liquefação, né? Então você vai ver aquele buraco ali, né? Você vai ver a lesão... assim, vai ver uma área mais escura na tomografia, né? Mas, se você sabe procurar, na fase aguda, muitas das vezes, você consegue ver a lesão. Sim. Só que, às vezes, são alterações sutis, né? A alteração, por exemplo, você olha lá, né, e você vê lá um edema cerebral discreto localizado. Né? Como é que você vê isso, né? Muitas das vezes são alterações sutis ali na córtex, né? Então, o córtex não fica muito bem desenhado, fica um pouco mais borrado. Então, é muito sutil. Por isso que você, pela semiologia, você tem que direcionar para saber aonde que você vai procurar na tomografia, né? É claro que, assim, na fase aguda do AVC isquêmico, do AVE isquêmico, a tomografia não é para procurar a lesão, é para saber se tem hemorragia ou não. Exatamente. Porque, semioticamente, pode ser igual. Pode ser um AVE hemorrágico, né? Intraparenquimatoso, por exemplo, você vai ter ali um sangramento, mas a clínica é igualzinha. Exatamente. O déficit neurológico. Depende do território onde Dependendo aconteceu do território, Então, você pode ter um AVE cerebelar. E aí você vai ter manifestações cerebelares, ataxia, exatamente, etc. Né? Mas a tomografia para separar se é isquêmico ou hemorrágico. Esse paciente chega com vertigem. Vertigem. E eu já vivi isso na prática. Um pai de um ator conhecidíssimo da Globo uma vez, que eu atendi lá no Copstar, ele já tinha sido atendido num outro hospital, né, com uma vertigem, a queixa era vertigem, né? Senhor de 70 e poucos anos, fatores de risco coronariano, diabético, hipertenso, né? E aí chega na emergência desse outro hospital com vertigem. Fizeram uma tomografia, não deu nada, liberaram ele com vertix da vida aí, Vertizine. E nada, e continuou a vertigem e tal, não sei o quê, e o filho, que é esse ator da Globo, né, que eu não vou falar o nome, levou para o hospital que eu trabalhava, né, na Zona Sul. E aí lá no hospital, falei, olha, ele levou a tomografia, falei, não vou fazer outra tomografia, tem 5 horas de diferença, né, tomografia vai dar a mesma coisa, vamos fazer uma ressonância. Aí fizemos uma ressonância por difusão, e aí mostrou, né, pela semiologia já direcionou o diagnóstico já para a fossa craniana posterior, né? E aí veio a ressonância por difusão. Mas outras áreas do tronco encefálico, né? Só para lembrar aqui, tem também a síndrome de Wallenberg, que pode dar disfagia de transferência, né? Por alterações de nervos cranianos, né? Como eu falei, Millar-Gublé da ponte, que é porque o núcleo do facial está na ponte, né? E assim por diante. Então, estudem semiologia neurológica, beleza? E aí, Áureo, eu queria cair um pouco mais nessa parte de propedêutica, né? Quer dizer, o paciente chegou para a gente, tá com déficit neurológico focais, de início agudo. O que fazer naquele momento? Primeira coisa é a tomografia, né? Correr com ele para tomografia. Que aí você já falou. Isso. Para diferenciar se é hemorrágico do isquêmico. Vai aparecer branquinho lá se tiver hemorragia. Se for hemorrágico. E se não tiver, aparecer nada se for isquêmico. Como o nosso assunto hoje é isquêmico, não apareceu nada branquinho lá na tomografia. Mas na semana que vem vai aparecer branquinho, porque semana que vem a gente vai falar de AVE hemorrágico, né? E aí, assim, é óbvio, né? O paciente tem que ser visto como um todo, né? Aí ele, por exemplo, tem uma paralisia facial. Esse paciente do Millar-Gublé que eu falei aqui. Inclusive, era o paciente com acromegalia que eu falei em vários episódios do Medicode atrás. E lembrei o nome da síndrome só agora. Várias semanas depois, né? Esse paciente que tem uma paralisia facial cruzada, uma síndrome cruzada com hemiparesia, né? Agudamente, e chegou ali pra gente. E aí ele, na tomografia, lógico, não viria nada, mas de repente ele fez uma ressonância, né? E ainda não deu tempo de ver a lesão e etc. Mas, enfim, é claramente um acidente vascular encefálico isquêmico. A gente tem que colocar ele no suporte clínico, né? Vai internar esse paciente, você não vai mandar ele embora para casa. Exatamente.
né? Vai zerar a dieta dele, vai monitorizar esse paciente. Via de regra, ele vai chegar hipertenso na emergência, porque é um mecanismo compensatório. Vai botar ele na oxigenoterapia, vai botar cabeceira elevada. Isso. Perfeito? Não é isso? Até Isso. aí? Até aí, perfeito. Vai verificar a glicemia desse paciente para ver se essa glicemia não está alterada e você não tem que fazer uma abordagem para o paciente internado. Assistam o nosso episódio de controle glicêmico do paciente internado. Ponto. Vai verificar a pressão arterial sistêmica, e aí a gente para. Que é um ponto importante da terapêutica. Exatamente. Esse paciente, invariavelmente, vai chegar hipertenso. Mas e aí? Essa hipertensão ela pode ser permitida até quando? Então, primeiro, assim, vamos explicar o mecanismo da hipertensão, né? A hipertensão é um mecanismo reflexo que protege o paciente, porque a pressão de perfusão cerebral, ela depende da pressão arterial média, né? Então, a pressão de perfusão cerebral ela é uma diferença. É a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, né? Esse paciente vai ter uma obstrução. Então, certamente... Vai ter edema. Vai ter edema. Pode não ter uma hipertensão intracraniana, é gravíssimo, né? Mas, pelo menos de uma maneira localizada, vamos dizer assim, vai ter esse aumento, né? E para o organismo tentar vencer, vamos dizer assim, essa pressão, essa obstrução, vai aumentar a pressão arterial. Então, a pressão arterial, se não tiver alta, é um critério de gravidade, inclusive, né? E aí existem níveis alarmantes de pressão. O ideal, na verdade, é que ele fique com 150. Eu sou bom em valores. Na verdade, o ideal é que ele fique com uma pressão de 150 por 100. Mas você pode permitir a chegar até 220 por 120. Mas se você for trombolizar, aí é mais baixo, aí vai ter que ser até 185. 180, 180 por 105. No máximo, né? No máximo. Né? Então, é isso, assim, a gente não tem que ficar baixando a pressão no AVC. Se for trombolizar... Pelo contrário, a gente fala em hipertensão permissiva. Permissiva, exatamente. Você tem que ser permissivo. permissivo. Então, tem que deixar a pressão um pouco mais alta. Agora, mesmo. se você for trombolizar, a tua permissividade vai ser um pouco menor. Até 180 de sistólica. Que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Tem outras coisas que a gente tem que falar, porque o paciente tem que ter controle de sódio. Porque também faz alteração. Faz. Temperatura também, tem que estar controladinha. Glicemia, a gente já falou, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre como resolver, né? Esse paciente, se você conseguir identificar o mecanismo fisiopatológico, melhor. Concorda? Concordo. De qualquer forma, assim, o paciente... o tratamento de escolha é você revascularizar, é você recanalizar o vaso, seja ele qual for. Com certeza. Algumas vezes dá para você fazer isso de maneira cirúrgica, entre a endovascular, vamos dizer assim. Né? Você tem centros em que você tem uma radiologia intervencionista, por exemplo, né? Dependendo da localização do trombo, se você consegue localizar, né? Você vai lá e puxa o trombo, tira o trombo dali, faz uma trombectomia. Isso é o melhor dos mundos, né? Ou embolectomia. Ou embolectomia. Aí é excelente, né? Mas nem sempre, a vida real não é isso. A vida real é você tentar revascularizar. A vida real é trombólise. Com trombólise, né? E aí você tem os critérios, primeiro para saber se o paciente tem contraindicação à trombólise. Igual a gente falou na emergência coronariana. Exatamente. Que foi, né, semana passada. Semana passada. Então, além disso, você tem também a faixa... Janela, 3 a 4 horas e meia. Exatamente. Então, passou de 4 horas e meia, já não tem tanto benefício, né? E tem as situações também, os critérios de gravidade, né? Existe uma escala que é o NIH-SS, NIH Stroke Scale, que você classifica o paciente conforme a gravidade do déficit neurológico. E aí, essa escala vai te dar um número. Você tromboliza os pacientes que estão no meio do caminho, nem tão altos e nem tão baixos. Os pacientes muito baixos são pacientes com déficits neurológicos que não compensam a trombólise. Qual é o problema da trombólise? A transformação hemorrágica, né? Lembrar que o neurônio, ele necrosa por liquefação, né? E você tem aqui uma caixa fechada, isolado de pressão,
né? Então, quando você tem uma necrose de liquefação no parênquima cerebral, né, ao redor da artéria ali se liquefaz. Então, a chance de sangramento ali existe, porque você tem a necrose, né, o sangue entra ali e não tem nada ali para segurar ali o sangue. Exatamente. Está tudo liquefeito ali. Né? Então, isso dali pode fazer uma cavidade grande. Onde tem a necrose ali de liquefação, você pode coletar sangue. E, às vezes, isso passa do controle e aumenta ainda mais o sangramento. Então, o grande problema da trombólise é a transformação hemorrágica. Por isso que, assim, os critérios para trombólise no AVC são bem mais fechados do que os critérios para trombólise no infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Né? Então, idade conta, né? Delta T, obviamente, conta, como conta no infarto, né? Mas tem outros pontos que você tem que avaliar, e uma delas é essa. Se o infarto, se o AVC compromete em uma área muito grande, por exemplo, cerebral média no talo, né, da cerebral média, não dá para você trombolizar, porque fatalmente esse paciente vai sangrar. Então, esse é um candidato perfeito para fazer o tratamento endovascular, a trombectomia, a embolectomia. Né? E ainda tem a terapia farmacológica, que a gente não falou. Vai usar aí antiagregante. Isso. E geralmente faz ataque, né? De 300 de aspirina e até clopidogrel, 300 também. E depois você converte para 100 de aspirina e 75 de clopidogrel e usa estatina. E heparinização, que é um tema importante de chamar atenção. Ela é profilática para TVP. Não é heparinização plena, porque aumenta o risco demais de sangramento. Transformação hemorrágica. Transformação hemorrágica. Heparinização aí é profilática para TVP, beleza? Não é plena, não. Isso. Então, e assim, o controle, eu destaco muito o controle pressórico, né? É muito importante você controlar a pressão. Controlar não é baixar a pressão. As metas que a gente falou. São as metas que ideal, a gente falou. 150 por 100. Então, se pode ser permissivo até 180. Tem alguns casos que a gente tem que fazer a mina vasopressora, né, para subir a pressão. Que é o ideal, piora a isquemia. Tá ideal. Então, isso é um controle muito importante para ser feito. O sódio é muito importante, a glicemia é muito importante, a viscosidade sanguínea é muito importante. Então, o teu paciente tem que estar bem hidratado, né? Com certeza. E a hidratação desse paciente. Oxigênio, né, também. A saturação também, né? A saturação ali, você tem ali o oxímetro ali, todo mundo, em qualquer lugar tem. Então, você mantém uma saturação ali acima de 93%, né? Não precisa também 100%, né? Depois que controlou o episódio agudo, é correr atrás da causa, né? Exatamente. E muito importante é a reabilitação. Né? Isso que eu ia falar, último ponto, reabilitação. Fono, isso é importantíssimo. Físio, terapia nutricional, porque a fono vai definir quando essa dieta vai entrar. Vai entrar, exatamente. Eu acho que, assim, a gente teve grandes avanços no tratamento do AVC. Né? O tratamento endovascular, a própria trombólise, né? Mas eu destaco também a reabilitação. Né? A gente sabe que hoje, quanto mais precoce a reabilitação, melhor é o resultado para o paciente. Né? Então, reabilitação precoce, é tirar o paciente do leito quanto antes. Né? Isso é importantíssimo aí no acompanhamento. Beleza, meus amigos. Falamos de acidente vascular encefálico isquêmico. Satisfeito, Áureo? Satisfeito. Muito bom o bate-papo. Então, beleza, meus amigos. Agradeço a vocês, um abraço e até o próximo Papo Med Code.